A gente continua nesse assunto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu justamente com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Andréa Neri chegando agora aqui com a gente. Os detalhes sobre esse encontro, qual foi o assunto dessa reunião, tem a ver com a INSS. André, bem-vindo, bom trabalho. Tem sim, Tiago. Muito boa noite, bom trabalho a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou ser inevitável a instalação da CPMI para apurar os descontos indevidos nos benefícios do INSS diante do apoio de mais de 250 parlamentares pela abertura do colegiado. O regimento interno do Congresso Nacional prevê que, havendo as assinaturas de 1/3 dos deputados e de 1/3 dos senadores, o que já foi ultrapassado, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito será automaticamente instituída. Nesse caso, ainda é preciso que o requerimento seja lido em sessão conjunta do Congresso Nacional e a próxima sessão de deputados e senadores está prevista já para o dia 27 de maio. Até os últimos dias atrás, Alcolumbre vinha resistindo à pressão e cogitava adiar a leitura do requerimento. Mas, após uma reunião com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ele afirmou ser inevitável a abertura da CPMI, restando apenas uma única manobra, então, a ser feita: o adiamento da sessão conjunta do Congresso. Com o cerco se fechando sobre o governo, que é contrário à CPMI, a ministra usou as redes sociais para criticar a iminente criação do colegiado. Ela afirmou que uma CPI no ambiente de exploração política em que está sendo proposta pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferências externas e do vazamento de informações. Em outro trecho da postagem, ela afirmou ainda que a comissão também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que a sua duração está prevista para 6 meses, impactando nas medidas já em curso. Apesar desses argumentos, até senadores governistas têm manifestado apoio às investigações parlamentares. O entendimento de lideranças como o senador Rogério Carvalho é de que as irregularidades no INSS começaram na gestão Bolsonaro e que, por isso, as apurações têm muito mais a revelar sobre o governo anterior do que sobre o atual governo. Tiago. É uma CPI que dura 6 meses, mas muitas vezes os parlamentares tentam estender as investigações. Andréa Neri, tá daqui a pouquinho. Vou chamar mais uma vez aqui os nossos comentaristas. Começo por você agora, Nelson Kobayashi. Ô Kobayashi, deixa eu te perguntar o seguinte, em relação a essa possibilidade da abertura da CPI, o governo já percebeu que não vai conseguir impedir essa abertura. E aí, fazer o quê? Tentar chegar nos postos-chave? E tem essa discussão que a ministra está falando que uma CPI atrapalharia as investigações da própria Polícia Federal, não é? Olha, Tiago, o que mais vai se ouvir agora da base governista, você pode ter certeza, é que eles vão querer sim uma investigação, mas uma investigação ampla. O que isso significa na prática? Vamos tirar o foco, vamos ampliar, porque a gente fala de muitas outras coisas, de muitos outros períodos, vamos falar desde lá de trás, da época do Bolsonaro, porque daí não se investiga de fato a curva ascendente que a gente teve de desvios que se deu no início de 2023. Vai ser essa a estratégia agora da base governista, uma vez inevitável, porque o ideal para eles seria não ter a CPI, mas não tendo como segurar, eles vão ocupar, e aí vai ter muita indicação de partidos aliados do governo para serem os membros efetivos, vai ter disputa para ser o relator, o presidente, tudo debaixo daqueles que estão de acordo com o governo e vão ampliar a investigação para tirar o foco do que é mais importante, o foco de desvio, o foco de corrupção que se iniciou e cresceu muito a partir do início do governo Lula III. Saber de que forma essa CPI não vai prejudicar o próprio governo, né, Vilela? A gente se lembra da CPI da Covid, o governo tentou evitar a CPI e a CPI teve um amplo destaque e talvez essa deva ter, porque o assunto é de extremo interesse da população do Brasil. Exatamente, as CPIs, elas acabam tendo esse potencial, por isso que os governos, de uma forma geral, fazem de tudo para limitar o seu alcance e para que não ocorra esse tipo de investigação. No caso do governo atual, a fala da ministra Gleisi Hoffmann, ela é uma fala absolutamente fora de sintonia. Não existe justificativa para que não haja uma CPMI
porque isso poderia atrapalhar o trabalho de investigação da Polícia Federal. É algo que não junta Lé com Cré, não tem o menor cabimento. É algo que realmente o governo vai ter que tentar construir estratégias para não se prejudicar ou, de alguma forma, para dar um direcionamento mais adequado, mas também sem se expor com argumentos tão frágeis como esse, porque, eventualmente, isso acaba fortalecendo em determinados setores da sociedade a ideia de que o governo tem muito a esconder, o que, de alguma forma, especialmente em se tratando de um caso tão simpático à sociedade, a sociedade ela acaba se solidarizando com os aposentados nesse momento, é algo que realmente cala fundo nos interesses de toda a sociedade. Isso pode fazer com que o governo venha a perder ainda mais popularidade no momento em que já está com a popularidade em queda.